Oi, gente, meu nome é Caio e esse é o meu podcast. Nesse episódio vamos falar da semana 14 da NFL. Recomendo que se tiver algumas palavras que você não entenda, tente acompanhar com uma guia do navegador aberta para pesquisar. Foi uma boa dica que me deram quando comecei a acompanhar esportes americanos e também pode te ajudar. Se não puder fazer isso, não tem problema. Guarde a palavra e pesquise depois. É bem provável que vai ouvi-la mais vezes, seja em uma partida, programa ou podcast. Agora vamos aos jogos. Rams e Patriots, 24-3 para os Rams, um jogo com resultado já esperado. Sobre os Rams, muito trabalho corrido e bons na defesa sobre os Patriots. Em meio a tudo que já vinha acontecendo, foi um péssimo jogo tanto da defesa quanto do ataque. Em partidas como essas e em situações como essas, vale mais nós discutirmos sobre o que vai acontecer e não sobre o que aconteceu. Fica o questionamento: compensa os Patriots manterem o Cam Newton? É um quarterback que já foi colocado muitas vezes na prateleira de elite de jogadores do ano. E essas coisas vão pesando. Cada conquista pode ser mais um zero no salário e ele não está saindo, obviamente, o preço que valeria em um alto nível. Mas pagar um quarterback titular que não está rendendo é cogitado? Na defesa, nem vamos falar de nomes. Quem tem mais e quem tem menos. Vamos ver os resultados mesmo. Sofrem no aéreo, sofrem no corrido e com um ataque que não produziu, acabam os dois lados do campo sem motivação. Sobre os Rams, silenciosamente eles vão chegando aos playoffs. Honestamente, não me parece um time de Super Bowl, como que há poucos anos eu realmente pensava que derrubaria os Patriots. Mas é aquela coisa, primeiro você chega até ele e depois que se afunilou, ficam poucos times e a situação muda de figura. Titans e Jaguars, 31-10 para os Titans. Podemos chamar de Derrick Henry contra os Jaguars? Brincadeira, teve outros que jogaram bem, mas mais de 200 jardas corridas é outro nível. Já que estamos falando sobre um running back, vou continuar no ataque de Tennessee. O Pro Bowl foi adiado, mas se tem dois caras que mereciam estar nele, é o Derrick Henry e o A.J. Brown. Aquela recepção para touchdown foi bonito de ver, e ele é o típico recebedor de confiança do quarterback, do mesmo jeito que o Tyreek Hill ou o Travis Kelce são para o Mahomes. A defesa foi bem, e só um touchdown dos Jaguars. Poderia ter sido melhor uma hora ou outra, mas jogaram bem. Sobre Jacksonville, eles estavam perdidos. O ataque não avançava e a defesa, que era a exceção deste time e um outro jogo, igual eu falei no podcast passado, nessa partida sofreram com um dos melhores, se não o melhor running back da liga atualmente. E com um jogo aéreo que não é dos melhores, mas é uma estratégia muito boa dos Titans, porque se tem que ter atenção dobrada com o ataque terrestre, é bem provável que sobre os espaços ou ao menos algumas das oportunidades lançando a bola. Buccaneers e Vikings, 26-14 para os Buccaneers. E eu me sentindo mal por ter azarado o ano do Jake Elliott. Meu discurso para as quartas descidas do Doug Peterson era: menos de 60 jardas, deixa para o chute que ele acerta. Esse ano pensei assim: nossa, está todo mundo ruim. O Jake Elliott e o Miles Sanders são os únicos que não fazem besteira. E lá se foi a temporada dele, mas tenho que dizer que esse kicker dos Vikings fez um jogo triste no domingo, hein? Nada entrou. O Dalvin Cook correu bem, mas a defesa de Tampa Bay não é ruim. O jogo aéreo não encaixou e o que foi um início promissor do Cousins foi se alterando com o passar do jogo. Não é perseguição ao Cousins ou coisa assim, mas parece que a defesa não respeita ele. Não tem nada a ver com agressividade ou confiança. O Buccaneers, por outro lado, tem talvez o melhor de todos os tempos, e parece sempre que está faltando algo nesse ano. Não foi um jogo ruim dele, mas foi muitos erros bobos. Teve passe que o recebedor estava livre ou num contra um, aí ele lança a bola no quinto andar sem necessidade alguma. Tampa tem um dos melhores grupos de recebedores da liga, muitas vezes até bem marcados, a vantagem é deles. Na defesa foi um bom jogo, cederam poucos pontos e por detalhes poderiam ter cedido até menos. Para finalizar sobre essa partida, muitas vezes nas transmissões ouvimos falar sobre o bom controle de relógio e o quanto ele é importante. Nesse jogo foi uma das exceções. Minnesota ficou quase ou mais da metade do tempo com a posse da bola e não conseguiram marcar. Nesse caso venceu a assertividade, mas lembre que o controle de tempo consciente e a leitura do jogo são grande parte do caminho para a vitória.
Chiefs e Dolphins, 33-27 para os Chiefs. Jogo competitivo, mas o primeiro tempo foi marcado por muitos erros dos Chiefs. Um pouco mais de atenção sem querer forçar as jogadas e um pouco mais de bloqueios da linha ofensiva e o resultado poderia ter sido maior. O ataque de Miami não foi mal, mas as ações aéreas e corridas pareciam muito similares, o que facilitou o trabalho de Kansas City, que teve muitas faltas e igualmente ao ataque, um esforço a mais e a vitória poderia ter um placar diferente. A defesa conseguiu bons sacks e interceptações, mas do mesmo jeito que o mérito foi deles, também foi demérito do ataque. O Mahomes não é um especialista em queimar blitz ou bolas contestadas. A questão é que situações como essas acontecem tão frequentemente que a proporção de acerto surpreende para quem passa despercebido. Bom jogo do Tyreek Hill e do Travis Kelce. A movimentação defensiva não foi ruim, vendo que era contra um bom time dos Dolphins. Vitória é vitória e são dois times de playoffs. Broncos e Panthers, 32-27 para os Broncos. Bons momentos tanto da defesa quanto do ataque de ambos os times. O ponto decisivo foi a marcação mais incisiva dos Broncos nos últimos momentos da partida. Foi um bom jogo dos dois quarterbacks, só que a diferença foi bem clara. Um conseguiu conectar para touchdown e o outro não. O que faltou para o quarterback dos Panthers era o trabalho próximo ao end zone. Carolina teve boa rotação no ataque, o que dificulta bastante o foco da defesa, mas não foi o suficiente. Na defesa faltou pressionar o quarterback. Em geral, não foi nem de longe um bom jogo dessa defesa. Tiveram um ou outro tackle pontual, mas um sack, um fumble ou uma interceptação eram o que mudariam o resultado dessa partida. Do lado dos Broncos, foram muito bem no ataque e o diferencial foi o Drew Lock, com 21 acertos de 27 tentados. A precisão ajudou bastante a não cair o ritmo do time. A defesa de Denver sempre é agressiva, nesse jogo não foi diferente, e me arrisco a dizer que poderiam ter sido mais. Bears e Texans, 36-7 para os Bears. Chicago não está entre os piores times da temporada, mesmo não tendo consistência. O mais estranho não é nem eles ganharem, mas sim ganharem com esse placar tão longo. Por incrível que pareça, o ataque funcionou tanto no jogo corrido quanto no aéreo, mas não tem como não dar essa vitória para a defesa. Era pressão atrás de pressão. Foram 7 sacks para a conta. Com esse tanto de vezes que derrubaram o quarterback, não tem nem como não falar da linha ofensiva. Às vezes parece que estamos sempre batendo na mesma tecla criticando a linha ofensiva, mas é aquela coisa. Se a função do quarterback é passar a bola, a da linha ofensiva é proteger ele. Pressão na maior parte das vezes vai ter, e é comum não conseguir segurar às vezes. Mas cada vez que derrubam ele, é uma injeção a mais de ânimo para a defesa e isso fez muita diferença. Não dá para colocar tudo na conta do Deshaun Watson, mesmo ele tendo sua parcela de culpa, o ataque em geral deixou a desejar. A defesa teve boas participações, mas poucas, e esse foi o motivo de tantos pontos no placar. Giants e Cardinals, 26-7 para os Cardinals. Jogo fácil para Arizona. Pensei que Nova York ia dar mais trabalho pelos sinais de vida que deram nas últimas rodadas. O ataque não produziu quase nada e a defesa que vinha sendo o motivo dessa sobrevida do time não apareceu. Kyler Murray jogou bem. Mesmo que agindo muito rapidamente em algumas jogadas, DeAndre Hopkins recebeu bem, mas não marcou touchdowns. Na defesa, o linebacker Haason Reddick fez 5 sacks. Sim, 5 sacks. Sinceramente, eu nem sabia quem era esse jogador. Cada franquia tem quase uns 100 nomes para lembrar, mas esse já está anotado. 5 sacks é uma coisa que não acontece todo dia. Já que estamos falando em sacks, foram 8 para o time, excelente número. Qualquer coisa acima de 4 ou 5 já mostra que o ataque foi pressionado e não teve uma vida fácil. Cowboys e Bengals, 37 para os Cowboys. Passeio da defesa de Dallas, essa vitória foi muito graças a eles. Muitos tecos e bloqueios de passes importantes. Vendo a partida, não parecia que Cincinnati tinha aparecido para jogar. Ela jogou sim bem e demandou esforço, mas do lado dos Bengals não parecia que a ideia era competir, ainda mais que os dois times estavam mal, e mesmo os Cowboys podendo render mais do que isso, os níveis não eram assim tão distantes. O ataque e a defesa dos Bengals não produziram e conduziram Dallas a ganhar. Tyrone Crawford fez boa partida para os Cowboys. Colts e Raiders, 44-27 para os Colts. Mais uma vez os Raiders fazem uma partida desanimadora. Eu penso como que os torcedores devem estar. Vou bater neste ponto de novo. Me ganham dos Chiefs com mérito e jogam contra Indianapolis desse jeito. Nada contra os Colts. O mérito da vitória foi todo deles. Não só jogaram, mas sim amassaram os Raiders. Aquela interceptação do Kenny Moore foi o lance mais bonito do jogo, na minha opinião. Tem um wide receiver que não tem as mãos iguais àquelas. Se fôssemos converter a um lance ofensivo, era uma recepção ao estilo Odell Beckham Jr.
Foram 44 pontos anotados, mas não vou dizer que foi um jogo incrível. As coisas fluíram para o ataque, saíram boas jogadas dos recebedores e dos corredores. Sempre falo desse vínculo aéreo e terrestre porque fazem grande diferença tática nas ações, seja defensiva com a defesa se confundindo, seja com o ataque tendo uma facilidade e tranquilidade a mais no planejamento das jogadas. Para Las Vegas, o ataque não conseguiu passar mais vezes pela defesa. Não foram poucos pontos anotados, mas não foram suficientes. Na defesa, o ataque dos Colts não é um dos melhores, mas se o plano de jogo encaixa não tem jeito. Podem até ganhar, porém vai ser longe de ser fácil. Seahawks e Jets. 40-3 para os Seahawks, simplesmente um passeio. Como o Patriots e Chargers que teve, esse foi semelhante, onde um time estava lá e o outro não. O ataque pontou e a defesa bloqueou o máximo possível, foi o básico. Jets seguem sem vitória e pode ser uma temporada 0-16 para eles. Russell Wilson errou poucos passes, mas teve uma interceptação. E na defesa não teve muito a ser feito. Do lado dos Jets, o placar mostra tudo. O ataque não produziu e a defesa muito menos. Packers e Lions, 31-24 para os Packers. Cara, quando que o Devonta Adams vai parar? 14 jogos e 14 touchdowns. E ainda me vinham falando o Aaron Rodgers precisa de recebedores. Precisa pra quê? O Adams está jogando sozinho? É brincadeira, mas tudo fica mais fácil com a qualidade e experiência de um quarterback desses. Os Packers são bem singulares, talvez um dos únicos que dá para resumir realmente o ataque. É Rodgers passando, Adams recebendo e Jones correndo. Pode-se dizer que Detroit não quis vender a vitória fácil para Green Bay, mas também temos que falar que não foi um jogo difícil para eles. Os Lions até tentaram no fim do jogo, mas não conseguiram. Faltou um pouco mais de jogo corrido e serem mais implacáveis quando chegavam na outra metade do campo. Com essa vitória dos Packers, foram campeões da NFC Norte e já são 16 vezes desde 1967. Com isso, podemos chamar mais uma vez o Aaron Rodgers de Rei do Norte. Chargers e Falcons, 20-17 para os Chargers. É por esses jogos que os torcedores de Atlanta ficam tristes. A temporada não está boa. Se perderem para times com campanha positiva, paciência. Se estão positivos, é bem provável que estejam melhores que você, mas esse time dos Chargers veio de uma lavada sofrida pelos Patriots e pode ser só a opinião minha e eu esteja equivocado. Mas o ataque e a defesa de Atlanta parecem melhores que a de Los Angeles. Foram muitas falhas, pouco jogo corrido, inclusive para quem tem Todd Gurley no time, Calvin Ridley jogou bem, mas essa era uma típica partida ponto a ponto, não ia ser decidida por um jogador só. Do lado dos Chargers, o jogo corrido não foi mal e o aéreo foi pelo mesmo caminho. Pela rotação de jogadores, ninguém teve lá tanto destaque devido à pouca permanência em campo. Washington e 49ers, 23-15 para o Washington. Jogo da defesa, 3 sacks, uma interceptação e até pontos fizeram com o rookie Chase Young. Os quarterbacks não foram bem e por isso os recebedores acabaram na mesma situação. O jogo corrido foi razoável e auxiliou a ganhar. Os 49ers não fizeram um bom jogo. O time não está nos seus melhores momentos, mas poderia ter feito mais. O outro lado disso é sempre estarem jogando com quarterback reserva, já que o titular não está disponível. O Garoppolo não está nem de perto na elite dos quarterbacks da NFL, mas em momentos como esse vemos que um quarterback melhor faz falta. No ataque, Brandon Ayuk merecia um touchdown pelas suas mais de 100 jardas recebidas, e na defesa, mesmo com sacks e interceptações, não foram o dia deles. Eagles e Saints, 24-21 para os Eagles. É um alívio ver os Eagles vencerem. O lado bom é a divisão estar toda atrapalhada e ainda ter chance de playoffs. O lado ruim é que eu já nem pensava mais em playoffs. Por mim, uma posição boa no draft para pegar um jogador na defesa como um linebacker ou um outro wide receiver já era realidade. Eu sempre achei o valor dado aos quarterbacks superestimado. Não era como se eu não visse o que realmente era um quarterback. Eu compreendia que era um cargo para um jogador extremamente técnico, mas sobretudo de liderança. Acho que porque eu nunca me vi em um, eu acabava dando um valor igual aos outros. Todo mundo que já assistiu ou que acompanha já deve ter tido esse mesmo pensamento de se eu estivesse jogando, qual posição eu seria. Pela minha estrutura física, quase sem dúvida eu seria um running back, e é uma posição que eu comecei a gostar desde o começo. E mesmo com a rivalidade de divisão, eu gostava de ver o Ezekiel Elliott pelos Dallas, o McCaffrey pelos Panthers, o Kamara pelos Saints e o Saquon Barkley pelos Giants. Voltando ao jogo, naquele dia eu vi uma diferença que um bom quarterback faz.
O lado da insanidade do Wentz essa temporada já estava quase para vencer e o Doug Peterson ainda o mantinha em campo. Contra o Saints começamos com o Hurts, e mesmo ele tendo possibilidades de jogar melhor, não foi nem de longe o jogo ruim dele. Na defesa estavam muito bem, conseguiram segurar as ações aéreas e terrestres em 21 pontos. Que mesmo sem Drew Brees, é um time extremamente agressivo ofensivamente, foram 5 sacks e uma interceptação. Não nego que foi um jogo um pouco abaixo deles, mas eu seria o primeiro a dizer que foi sorte dos Eagles e que acertaram no dia, porém teve muito mérito e sim uma parcela de sorte. A secundária de Filadélfia não estava bem, faltou explorar o jogo aéreo, principalmente em passes longos como no touchdown feito, mas passes daqueles e era bem provável que o resultado seria diferente. Honestamente, quem aguentaria um 1 contra 1 com o Michael Thomas em profundidade? Ele é alto, tem envergadura e mãos boas. Não posso dizer que foi um jogo péssimo da defesa, só não foi igual aos outros. O jogo corrido dos Eagles deu muito trabalho grande parte das vezes, e aquele estilo com blitz no começo do jogo não foi ruim, mas faltou trocar entre a pressão vir da secundária e dos linebackers. Foi uma partida onde não poderiam ter erros. O jogo aéreo de Filadélfia não foi bem, mas os momentos em que jogaram um pouco melhor foi quando pontuaram. Fica o questionamento se venceriam se tivesse o Drew Brees. Minha opinião é que sim, principalmente porque ia ser explorado até a última gota do Camara e do Thomas, principalmente perdendo. A defesa eu acho que não mudaria tanto, seria um 30-20 ou coisa assim. Bills e Steelers, 26-15 para os Bills. Não nego que esperava mais desse jogo. Ouvi em algumas semanas argumentos estranhos sobre a boa temporada de Pittsburgh, como pegou partidas mais fáceis que os outros e coisas assim. Verdade seja dita, não era o pior chaveamento de partidas, mas não foi o melhor também. Uma coisa que estou começando a pensar é que as vitórias vieram muitas vezes do conjunto de boa defesa com aparecimentos pontuais, como o Claypool contra os Eagles ou Deontay Johnson contra os Titans. É óbvio que são com grandes defesas que se ganham campeonatos, mas se esse ataque não produzir, não vai ser um ano de marcar presença no Super Bowl. Como eu ia dizendo, não foi um ataque bom dos Steelers, e na defesa onde não cediam tantos pontos, foi vendo ao passar da partida a diferença alongar a tal ponto que seria difícil buscar nos últimos minutos da partida. Os Bills não tiveram um ataque talentoso, mas graças à inconsistência de Pittsburgh tiveram mais oportunidades no ataque que se refletem em oportunidades de pontuar. O jogo terrestre não foi bem, mas bom jogo do Stephon Diggs recebendo. Na defesa eles não foram agressivos, foram mais pontuais e as interceptações foram detalhes de grande importância para essa vitória. Ravens e Browns, 47-42. Se você quer convencer um amigo ou amiga a acompanhar a NFL, é jogos como esses que devem ser assistidos, como Kansas City contra Patriots e Rams, de 1 ou 2 anos atrás, o Super Bowl entre Patriots e Eagles e por aí vai. Esses são os tipos de jogos que são muito estudados, mas chega uma hora que o talento individual e os detalhes entre os erros e acertos fazem toda a diferença, o famoso aqui e agora. Foi um jogo onde os ataques foram bem na maior parte dos setores e é bem visível que não foi um bom dia para as defesas pelo resultado, mas acho que os jogadores do ataque saem bem mais exaltados do que os defensivos criticados. Esse foi o resumo da semana 14. Se você está assistindo pelo YouTube, deixe um comentário sobre o que achou desse episódio. E se você está ouvindo em outras plataformas, envie uma mensagem para o e-mail fumbleforcado@gmail.com. Espero que tenham gostado e possa ver você aqui mais vezes. Boa semana e nos vemos na próxima.